Ele guardou o segredo por 17 anos, porque sabia que contar poderia destruir tudo o que ele amava. Mas o silêncio também estava destruindo. O que você está prestes a ouvir não é sobre invasão, nem sobre discos voadores rasgando o céu do deserto. É sobre um homem comum que encontrou algo escondido e percebeu que a verdade não estava lá fora, estava aqui, entre nós, há décadas. Se você chegou até aqui, você já sabe que isso não é clickbait? Inscreva-se agora, porque essa história vai mudar o jeito como você enxerga o mundo ao seu redor. Esta não é uma história sobre luzes no céu, é sobre o que acontece quando você descobre que tudo o que te ensinaram sobre estar sozinho no universo era mentira, e pior, que alguém sempre soube disso. O que você vai ouvir agora vai te fazer questionar não apenas o que os governos escondem, mas o que você mesmo tem evitado enxergar. Porque às vezes, o mais assustador não é o desconhecido. É perceber que ele sempre esteve ao nosso lado e nós simplesmente não quisemos ver. Outubro de 2003, Condado de Nye, Nevada. A poucos quilômetros da Área 51, mais longe o suficiente para que ninguém prestasse atenção. David Brenner tinha 42 anos, mecânico de equipamentos pesados, mãos ásperas, costas cansadas, rotina previsível. Ele consertava máquinas de mineração para uma empresa terceirizada que prestava serviço para instalações militares da região. Nada glamouroso, nada secreto. Pelo menos era o que ele pensava. David morava sozinho em um trailer nos arredores de Rachel, uma cidadezinha de 50 habitantes, conhecida apenas por turistas, ufológicos e placas de trânsito cravejadas de tiros. Ele não acreditava em discos voadores. Achava tudo aquilo ridículo. Acordava às 5 da manhã. Café preto, estrada de terra, portão de segurança, crachá, ferramentas, silêncio. Todos os dias, a mesma coisa. Até que em uma terça-feira comum, no meio da tarde, algo quebrou esse padrão. E quando algo quebra o padrão no deserto de Nevada, você não esquece mais. Eram quase 3 da tarde quando David percebeu o silêncio. Não era um silêncio comum, era a ausência total de som, como se alguém tivesse desligado o mundo. Os pássaros pararam, o vento parou. Até o zumbido distante dos geradores diesel que ele ouvia o dia inteiro sumiu. Ele estava agachado ao lado de uma escavadeira, chave inglesa na mão, quando sentiu um peso estranho no peito. Como se o ar tivesse ficado mais denso. David se levantou devagar, olhou ao redor. Nada. Mas então ele viu os corvos. 6 deles, pousados em fila sobre a cerca de arame, completamente imóveis. Não balançavam, não grasnavam, apenas observavam, todos na mesma direção. David seguiu o olhar deles. Do outro lado do terreno, próximo ao hangar secundário, havia uma área isolada por lonas azuis industriais. Ele sabia que aquilo estava lá. Via todo dia. Nunca perguntou. Ninguém perguntava. Mas agora, algo naquele lugar parecia errado. Ele deu 3 passos na direção das lonas e foi quando ouviu. Um som baixo, contínuo, como um zumbido elétrico misturado com algo orgânico. Algo que vibrava dentro dos ossos, não nos ouvidos. David parou. Naquele momento ele ainda não sabia, mas já estava sendo observado. David ficou parado por tempo demais, tempo suficiente para o suor começar a descer pela nuca, mesmo com o vento frio do deserto. O zumbido continuava, baixo, constante, como se algo estivesse respirando do outro lado daquelas lonas azuis. Ele olhou para os lados. Ninguém. O supervisor tinha ido embora meia hora antes. A equipe de segurança só fazia ronda a cada 2 horas. Ele estava sozinho. David deu mais 2 passos. As lonas balançaram levemente, mas não havia vento. Ele sentiu o coração acelerar. Não era medo ainda. Era algo anterior ao medo. Um instinto primitivo dizendo para ele parar, voltar, esquecer. Mas ele não voltou.
Chegou perto o suficiente para ver que uma das lonas estava mal presa. Uma fresta de talvez 30 centímetros entre o tecido e a estrutura metálica do hangar. David abaixou-se, aproximou o rosto e olhou. A princípio, ele não entendeu o que estava vendo. O cérebro humano tem esse problema. Quando algo foge completamente do padrão conhecido, a mente simplesmente trava. Tenta encaixar aquilo em algo familiar. Ele viu metal, mas não era metal comum. Era liso demais, brilhava sem refletir, como se absorvesse a luz em vez de devolvê-la. E então ele viu a curva. Não era uma parede, não era uma máquina. Era um casco, orgânico e artificial ao mesmo tempo, como se tivesse sido cultivado, não construído. David prendeu a respiração. Ele moveu a cabeça alguns centímetros para a da esquerda, tentando enxergar mais. E foi quando viu o ser. Estava de costas. Pelo menos era o que parecia. A postura era estranha, levemente inclinada, como se o conceito de em pé não fizesse sentido para aquela anatomia. A pele, se é que era pele, tinha uma tonalidade entre cinza e azul pálido, com uma textura que lembrava couro molhado, mas sem brilho. Não havia pelos, não havia roupa, ou talvez a roupa fosse parte do corpo. David não conseguia distinguir. Os braços eram longos, finos demais. As articulações se moviam de um jeito que não deveria ser possível. E então, a criatura virou a cabeça. Não o corpo, só a cabeça. Virou 90 graus para o lado, lenta, deliberadamente, até que David pôde ver o perfil. Não havia nariz, não havia orelhas, apenas duas fendas onde deveria haver um rosto. E acima delas, os olhos, grandes, escuros, profundos, sem pálpebras. Eles não piscavam e estavam olhando diretamente para ele. David sentiu o ar sair dos pulmões. Quis recuar, mas o corpo não obedeceu. Ficou congelado, agachado, com o rosto ainda colado na fresta da lona. O ser não se moveu, apenas continuou olhando. E então, David ouviu algo dentro da própria cabeça. Não era uma voz, não era som, era uma presença. Um pensamento que não era dele. Calma, silêncio, espera. David caiu para trás, batendo as costas no chão de concreto. A chave inglesa escapou da mão e rolou barulhenta pelo piso. Ele arfava. O coração martelava no peito. As mãos tremiam. Ficou ali, olhando para o céu, tentando processar o que acabara de ver. E enquanto tentava se levantar, enquanto tentava decidir se deveria correr, gritar ou simplesmente desmaiar, ele ouviu passos. Não eram passos humanos, eram leves, arrastados, deliberados. Vinham na direção dele. O que ele viu a seguir não foi feito para olhos humanos. O ser parou a 3 metros de distância. David ainda estava no chão, apoiado nos cotovelos, respiração descontrolada, olhos arregalados. A criatura não fez nenhum gesto agressivo, não avançou, apenas ficou ali, observando. A cabeça levemente inclinada para o lado, como se estivesse tentando entender aquele humano apavorado à sua frente. E então, David ouviu novamente. Não medo, não perigo, não eram palavras, era uma sensação. Um tipo de comunicação que bypassa a linguagem e vai direto para o sistema nervoso. Como quando você sabe que alguém está olhando para você, mesmo sem ver. David engoliu seco. Forçou-se a respirar mais devagar. E contra todos os instintos gritando dentro dele, perguntou em voz baixa. Você entende? O ser não respondeu com som, mas a cabeça inclinou-se mais e David sentiu algo mudar no ar. Uma espécie de confirmação silenciosa. Ele tentou se levantar. As pernas tremiam, mas obedeceram. Ficou de pé, devagar, as mãos levantadas em um gesto universal de rendição. A criatura deu um passo para o lado, não para trás, para o lado, como se estivesse abrindo espaço, convidando David a se mover. Ele olhou para a cerca, para o portão, para uma estrada de terra que levava de volta ao trailer. Podia correr,
Devia correr, mas algo o segurou ali. Uma curiosidade mais forte que o medo, ou talvez uma sensação de que correr não faria diferença. David deu um passo na direção das lonas. Hesitou. Olhou para o ser. Ele sentiu a resposta antes mesmo de formular a pergunta. Pode. David entrou. O que ele viu dentro daquele hangar isolado ia contra tudo o que ele conhecia sobre física, biologia e realidade. Havia 3 deles, 3 seres. 2 estavam trabalhando em algo que parecia uma consola, mas sem botões, sem telas. Apenas superfícies lisas que brilhavam e mudavam de cor conforme eles passavam as mãos longas sobre elas. O terceiro estava ao lado daquela estrutura, a nave, ele presumiu, manipulando algo que David não conseguia identificar. Parecia sólido e líquido ao mesmo tempo. Nenhum deles pareceu surpreso com a presença de David. Na verdade, era como se já soubessem que ele estava ali. David ficou parado por vários minutos, apenas observando, tentando processar, tentando não entrar em pânico. E então ele percebeu algo perturbador. Aquilo não era uma invasão, não era uma nave acidentada sendo estudada. Eles estavam trabalhando, calmamente, metodicamente, como se aquele lugar fosse deles, como se estivessem ali há muito tempo. David sussurrou, mais para si mesmo que para qualquer um deles. Quanto tempo vocês estão aqui? O ser mais próximo parou. Virou-se lentamente na direção dele, e David sentiu a resposta ecoar dentro da mente. Antes de você, antes de muitos, ele sentiu um calafrio subir pela espinha. Vocês trabalham para eles? Para o governo? Pausa. Silêncio. E então, uma resposta que o deixou ainda mais confuso. Trabalhar não é a palavra. Acordo. Troca. David balançou a cabeça tentando entender. Troca de quê? Mas antes que pudesse sentir qualquer resposta, ele ouviu algo que o congelou no lugar. O som de um motor, distante, aproximando-se. Um veículo. Os 3 seres pararam imediatamente o que estavam fazendo. Viraram as cabeças em sincronia perfeita na direção do som, e então um deles olhou diretamente para David. Sair. Agora. Não foi um pedido, foi um comando. David não hesitou. Correu para fora das lonas, esgueirou-se pelo espaço apertado, tropeçou no próprio pé ao sair, mas conseguiu se equilibrar. Ele olhou ao redor. O veículo ainda não estava à vista, mas o som estava mais alto. 20 segundos, talvez 30. David correu de volta para a escavadeira, pegou a chave inglesa do chão, agachou-se ao lado da máquina e fingiu estar trabalhando. O coração batia tão forte que ele tinha certeza de que daria para ouvir. 10 segundos depois, um jipe militar apareceu na estrada de terra, levantando poeira. Parou perto do hangar isolado. 2 homens desceram, uniformes sem identificação, óculos escuros, postura rígida. Um deles olhou na direção de David. Observou-o por 3 segundos que pareceram eternos. David não desviou o olhar. Apenas acenou com a cabeça. Um cumprimento rápido, indiferente. O homem não retribuiu, virou-se e entrou na área isolada com o parceiro. David continuou fingindo trabalhar. Mãos trêmulas, respiração controlada à força. 15 minutos depois, os homens saíram, entraram no jipe e foram embora. David esperou mais 10 minutos antes de se mover. Quando finalmente se levantou, olhou na direção das lonas. Tudo parecia normal, silencioso, como se nada tivesse acontecido. Mas ele sabia. Ele tinha visto. E foi nesse ponto que ele começou a perceber que aquilo não era apenas um encontro. David não dormiu naquela noite. Ficou sentado na pequena mesa do trailer, uma garrafa de uísque pela metade na frente dele, olhando para a parede como se ela pudesse dar respostas. Ele tentou racionalizar. Tentou encontrar uma explicação lógica, alucinação, exaustão, algum gás vazando no hangar. Mas ele sabia que não era nada disso.
tinha visto, tinha sentido, tinha ouvido dentro da própria cabeça. E a sensação de que não estava sozinho continuava. Às 4 da manhã, ele desistiu de tentar dormir. Tomou banho, fez café. Voltou para o trabalho. Quando chegou ao complexo, tudo estava normal. Os mesmos portões, os mesmos seguranças, a mesma rotina. Mas David não era mais o mesmo. Ele evitou olhar na direção do hangar isolado durante toda a manhã. Fez o trabalho mecânico, checou as máquinas, preencheu relatórios. Até que na hora do almoço, enquanto comia um sanduíche sozinho no caminhão, ele sentiu novamente aquela presença. Não era física, era mental, como alguém tocando de leve na porta da sua consciência. David olhou pelo retrovisor. Nada. Mas a sensação persistia. E então ele ouviu. Volte. Quando escuro, ele quase engasgou com o sanduíche. Olhou ao redor, o coração disparado. Ninguém. Apenas o deserto silencioso. David passou o resto do dia tentando decidir se ia ou não. Racionalmente, sabia que deveria ir embora, pedir demissão, mudar de cidade, esquecer tudo. Mas uma parte dele, uma parte que ele não sabia que existia, precisava voltar. Precisava entender. Quando o sol começou a se pôr e os últimos funcionários foram embora, David esperou. Ficou no caminhão, observando, esperando a ronda de segurança passar. Às 8h40, quando o complexo estava em silêncio total, ele saiu do veículo e caminhou na direção das lonas azuis. Não havia som, não havia movimento. Mas, quando ele chegou perto, uma das lonas se abriu sozinha. David entrou. Havia apenas um deles dessa vez. O mesmo que tinha se comunicado com ele antes. A criatura estava de pé ao lado de um objeto cilíndrico que brilhava suavemente, emitindo uma luz azulada que pulsava como um coração. David parou a alguns metros de distância. "Por que você me chamou?" O ser virou-se, inclinou a cabeça. E então, pela primeira vez, David não apenas sentiu palavras, ele viu. Imagens começaram a aparecer na mente dele, não como memórias, como se estivesse assistindo algo acontecendo agora, em tempo real, mas em outro lugar. Ele viu a terra do espaço, viu cidades, viu guerras, viu oceanos poluídos e florestas queimando, mas então viu algo diferente. Viu outros seres, não apenas aqueles seres, dezenas de tipos diferentes, observando, esperando, e viu humanos, não militares, não governos, pessoas comuns, em diferentes partes do mundo, cada uma delas tendo o mesmo tipo de encontro que David estava tendo agora, silencioso, secreto, intencional. David balançou a cabeça, tentando processar. Por que não se mostram? Por que ficam escondidos? A resposta veio rápida. E doeu. Porque humanos têm medo, e medo cria violência. David sentiu um nó na garganta. Mas, por que eu? O que eu tenho de especial? O ser deu um passo à frente, mais perto do que nunca, e David sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Não era medo, não era admiração, era reconhecimento, como se aquela criatura soubesse algo sobre ele que ele mesmo não sabia. Você não tem medo de perguntas, apenas de respostas. David ficou em silêncio. As palavras ecoavam dentro dele. O ser continuou. Humanos acham que estão sozinhos. Não estão, nunca estiveram, mas solidão não vem do espaço. Vem de esquecer o que já sabiam. David franziu a testa. O que já sabíamos? O ser ergueu uma das mãos longas, não para tocar David, apenas apontando para o próprio peito dele, que tudo é um, sempre foi. Você chama de Deus, nós chamamos de origem, mesma coisa. Nomes diferentes, mas humanos dividiram tudo, separaram. Criaram bordas onde não existem. Nós viemos lembrar, não invadir. David sentiu os olhos arderem, não sabia por quê. Lembrar o quê? Que vocês não são o fim, são o começo. E começo nunca está sozinho. O cilindro atrás deles pulsou mais forte.
A luz azulada aumentou, preenchendo o espaço. David sentiu algo estranho, uma paz que não fazia sentido, como se pela primeira vez na vida tudo estivesse certo, mesmo que nada fizesse sentido. Ele engoliu seco. E o que eu faço com isso? Com o que eu sei agora? O ser inclinou a cabeça novamente. Vive, observa. E quando chegar a hora, fala. David ia perguntar quando seria a hora, mas antes que pudesse, ouviu o som distante de um motor. O ser virou-se imediatamente. Eles vêm. Você vai. Agora. Mas antes que David pudesse se mover, a criatura fez algo inesperado. Estendeu a mão. Não para apertar, apenas para tocar. David hesitou por um segundo e então estendeu a própria mão. Quando os dedos se tocaram, ele sentiu uma onda de calor percorrer o corpo inteiro. Não era físico, era emocional. Como se 17 emoções diferentes passassem por ele em um único segundo. Gratidão, tristeza, esperança, despedida. E então a criatura soltou. Vai. David correu, saiu pelas lonas, atravessou o pátio, entrou no caminhão e ligou o motor. Enquanto dirigia pela estrada de terra, ele olhou pelo retrovisor. A luz azulada ainda brilhava dentro do hangar. Mas algo nele sabia que aquela seria a última vez. Quando chegou ao trailer, trancou a porta, sentou-se no chão e chorou. Não de medo, de alívio, porque pela primeira vez na vida, David Brenner não se sentia sozinho no universo. E isso mudava tudo. 3 dias depois, David chegou ao trabalho e encontrou o hangar vazio. As lonas azuis ainda estavam lá, a estrutura metálica, mas dentro, nada, nem marcas, nem vestígios, como se nunca tivesse existido nada ali. Ele ficou parado na entrada por vários minutos, apenas olhando para o espaço vazio. Um dos seguranças passou por ele e disse com indiferença: transferiram o equipamento ontem à noite. Projeto encerrado. David apenas assentiu. Equipamento. Era assim que eles chamavam. Naquela noite, ele recebeu uma ligação. Número desconhecido. Uma voz masculina. Calma. Direta. Senhor Brenner, seu contrato foi encerrado. Você receberá uma indenização. Os papéis estão a caminho. David segurou o telefone com força. Eu não pedi demissão. Não precisa. Agradecemos pelos serviços prestados. E desligaram. 2 dias depois, ele recebeu um envelope pardo. Dentro, um documento de confidencialidade e um cheque de valor suficiente para ele não fazer perguntas. David assinou, não porque tinha medo, mas porque entendeu. Algumas verdades não são para serem gritadas, são para serem carregadas. David deixou Nevada 6 meses depois. Não fugiu, apenas seguiu em frente. Mudou-se para o Oregon. Comprou uma pequena oficina mecânica em uma cidade costeira, onde ninguém fazia perguntas sobre o passado de ninguém. A vida continuou, simples, previsível, mas algo tinha mudado nele. Ele passou a observar o céu com mais atenção, não procurando naves, apenas observando, como se estivesse prestando atenção em algo que sempre esteve ali, mas que ele nunca tinha percebido. Às vezes, à noite, quando estava sozinho na oficina, ele sentia aquela presença novamente, breve, distante, como um eco, e ele sabia que não estava imaginando. David nunca contou a história completa para ninguém, nem para a mulher com quem se casou 3 anos depois, nem para os amigos que fez na nova cidade, mas ele mudou o jeito como tratava as pessoas. Passou a ouvir mais, julgar menos, como se tivesse entendido algo fundamental sobre conexão que a maioria das pessoas nunca entende. Quando alguém na cidade dizia se sentir sozinho, ele sempre respondia a mesma coisa. Você não está. Nunca esteve. Só esqueceu de prestar atenção e deixava por isso mesmo. Em 2019, 16 anos depois do encontro, David foi diagnosticado com câncer, estágio avançado. Ele não entrou em desespero, não questionou por que com ele.
Na última semana de vida, internado em um quarto de hospital com vista para o oceano, ele pediu para ficar sozinho. A enfermeira achou estranho, mas respeitou. E foi naquela noite, sozinho no quarto silencioso, que David sentiu pela última vez. Aquela presença, aquele calor, aquela paz inexplicável. Ele sorriu e sussurrou para o vazio: Sarah Mamiena, obrigado. David Brenner morreu naquela madrugada, mas as pessoas que o conheceram dizem que ele parecia em paz, como alguém que tinha encontrado uma resposta que a maioria das pessoas passa a vida inteira procurando. A oficina de David foi vendida 2 meses depois da morte dele. Entre as ferramentas, os novos donos encontraram um caderno velho, escondido em uma gaveta trancada. Dentro, apenas uma frase, escrita com a letra trêmula de alguém que sabia que estava no fim. Eles estão aqui, sempre estiveram. E talvez o maior mistério não seja porque eles não se mostram, mas porque nós paramos de prestar atenção. O caderno foi jogado fora, mas a frase ficou. Porque talvez David estivesse certo. Talvez o maior mistério não esteja no céu, nas estrelas, ou em hangares escondidos no deserto. Talvez esteja naquilo que ainda resistimos em enxergar dentro de nós mesmos. E na possibilidade de que nunca estivemos sozinhos, apenas distraídos. Se essa história despertou algo em você, deixe seu comentário. Diga o que sentiu, o que pensou. E se quiser continuar explorando relatos como esse, relatos que não buscam respostas fáceis, mas perguntas verdadeiras, inscreva-se no canal. Na descrição, deixei materiais para quem deseja se aprofundar. Até o próximo relato.